Machadinho. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, estou no Rio de Janeiro e faço parte do Jesus na Rua junto com você, que está nos vendo. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua e hoje estamos comemorando o 22º aniversário do projeto Jesus na Rua. E eu trouxe um versículo para a nossa reflexão. Esse versículo está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Glória a Deus. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Vou passar a palavra para o apóstolo Adilson Bonfim, criador do projeto Jesus na Rua. Há 22 anos, Deus colocou o sonho no coração do apóstolo. E hoje estamos presentes em 195 países do planeta, restaurando e salvando vidas através da palavra. Com vocês, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, hoje é um dia muito especial. Especial porque Deus uniu os nossos propósitos. Os propósitos, vamos começar. Os propósitos das vidas de apóstolo Adilson Bonfim, do pastor Romalino Cabral, do pastor Luciano, da ministra de jovens Adelaide Silva e do brother Josué. Nós estamos no dia que se chama hoje, meus queridos, entendendo e agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Já vivemos tantas situações, estivemos fisicamente em 36 países do globo, e no dia de hoje nós estamos chegando a 195 países. E eu quero agradecer a vida dos meus irmãos que estão junto conosco nessa comemoração, nessa festa, neste dia de alegria, nesse dia de revelação de Deus em nossas vidas. A palavra que a nossa amada Márcia, que está nos auxiliando no projeto Jesus na Rua e na comunidade Jesus na Rua, ela disse uma palavra que é a palavra de criação do projeto Jesus na Rua. Essa é a palavra que nos motivou, que nos deu suporte para podermos continuar por esse tempo. João 3,16, porque Deus amou você que está nos assistindo de tal maneira que deu o seu único filho. Agora eu vou lembrar um detalhezinho para você que está nos ouvindo agora. Deus amou você de uma maneira tão especial, mas tão especial, que Ele deu o seu único Filho. Jesus Cristo, meus queridos, morre como unigênito de Deus.
3 dias depois, ele ressuscita como primogênito do Pai. O que é que significa isso, meus queridos irmãos? Significa que Jesus Cristo morreu com uma oportunidade. E essa oportunidade ele usou, se deixando ser morto ali na cruz do Calvário. Ele fez com que o plano que estava oculto dos tempos e das gerações, que era Cristo em nós, em mim e em você, a esperança da glória, tivesse guarita no nosso coração, para que nós pudéssemos declarar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, segundo está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus Cristo morreu e foi ressuscitado de entre os mortos, serás salvo. Isso é glorioso, meus queridos irmãos, por um motivo muito simples. Isso nos deu a oportunidade, abriu o véu, rasgou o véu que separava, para que nós pudéssemos passar livremente e termos acesso direto ao trono de Deus por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Porque Deus amou você, a mim, de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer, meus queridos, é perecer no mundo, é estar no mundo, é continuar no mundo, é viver aquilo que o planeta Terra oferece. Ué, apóstolo, então quer dizer que o senhor não usufrui do que o planeta Terra oferece? Sim, usufruo sim. Mas usufruo como? Nós estamos usufruindo da internet. Nós estamos usufruindo do sinal de telefonia, que permite que nós façamos este encontro, né? Esse encontro de comemoração de 22 anos do projeto Jesus na Rua. Nós temos que usufruir das coisas que Deus proporciona para nós. Mas, se você entender esta palavra, meus queridos, porque Deus amou você, a sua família, os seus irmãos, a sua casa, de uma maneira tão especial, mas tão especial, que antes dos tempos e das gerações serem criadas, ele já criou o plano de redenção da humanidade. E você é esta humanidade, é este homem e esta mulher que vai ser redimido no plano de redenção de Deus. De forma que você recebeu a ação vicária de Jesus Cristo lá da cruz do Calvário, para que você possa ser feito filho de Deus. Por que que nós hoje temos o poder de sermos feitos filhos de Deus? Por um motivo simples, meus queridos. Porque Jesus Cristo morreu como unigênito. Quando ele ressuscita como o primogênito de Deus. Ele ressuscitando como primogênito, ele nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, porque não é mais um único filho, mas o primeiro de muitos iguais a ele, a Jesus Cristo. E nós somos estes irmãos de Jesus Cristo, esses filhos de Deus Pai, reconciliado com Deus Pai através da ação vicária de Jesus Cristo, nos transformando em filhos. E este momento, meus queridos, faz a diferença em nossas vidas. Por que ele faz a diferença em nossas vidas? Por um motivo simples. Esta reunião que nós estamos hoje, lugares tão diversos, nós temos apóstolo Adilson Bonfim em
no Tocantins, Márcia, no estado do Rio de Janeiro, pastor Luciano, em Minas Gerais, pastor Romalino, no Paraná, brother Josué, Adelaide, em Araguaína, Tocantins, brother Josué, em Anápolis, Goiás. Essa diversidade, meus queridos, é através da palavra e pela palavra que ela é possível no dia que se chama hoje. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão junto comigo nesta pegada de fé, de esperança, de alegria, de paz e de prosperidade. A palavra que nós vamos olhar hoje, ela está escrita em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Pai, que o Senhor possa, na vida de cada um, no ministério de cada um de nós que estamos aqui, Senhor, fazer florescer a tua palavra, fazer florescer a tua direção, o teu entendimento. Eu estou, meus queridos, na casa do pastor Manuel César Barbosa, Cezinha, e da pastora Selma, e seus filhos, né? Laísa, Davi e Daniel. E eu quero agradecer por essa casa que tem acolhido a nós, ao projeto. E eu quero também dizer uma coisa, para mim, maravilhosa. Se eu fosse um poeta, eu iria dizer como poema. Mas como eu não sei dizer como poema, eu vou falar aquilo que está no meu coração. Maravilhosa graça me persegue, confrontado em tudo que eu pensei saber. O Senhor resume a minha obra apenas receber. No cansaço da minha meritocracia, o Senhor com voz doce dizia: Filho, está consumado, inscrito de dívida, cancelado e encravado na cruz. Graça é favor de Deus, merecido por Jesus e derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esta é a maravilhosa graça que nos assiste para andarmos de acordo com todos os mandamentos que Deus nos dá através da Bíblia. É com muita honra que eu convido o pastor Luciano Bonfim a assumir daqui para frente. Boa noite, povo de Deus. Aqui quem fala é o pastor Luciano Bonfim. Uma alegria muito grande participar desse projeto Jesus na Rua. E hoje, especialmente no 22º ano da sua fundação, que Deus venha abençoar profundamente ao idealizador desse projeto, pastor Adilson Bonfim, e os nossos sobrenomes são iguais. Não é coincidência, é providência, tá? Nós somos primos, eu e o pastor Adilson Bonfim. Deus nos tem dado longas experiências juntos. Eu quero convidá-los e também, nessa oportunidade, cumprimento aos nossos convidados, ao pastor Romalino, a nossa irmã Márcia, a irmã Adelaide e ao brother Josué,
nesse conclave maravilhoso, que Deus venha também dar a cada um de vocês as bênçãos que são provindas da sua graça. Quando o pastor Adilson falava sobre a graça, eu já tinha pensado em 2 textos. E o interessante é que ele citou o primeiro texto que eu ia pregar. E aí eu pensei, então vou pregar no outro. Quando ele está falando, ele fala na graça. Eu falei, Jesus, o Senhor está na causa. Então, abramos Tito, Epístola de Paulo a Tito, no seu capítulo 2, a partir do versículo 11. E diz-nos assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E o apóstolo continua falando com Tito, dizendo, fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Aleluia. Amados em Cristo, este texto da Escritura Sagrada, ele nos remete a um pensamento que nós somos povo abençoado de Deus. Deus, ele tem nos chamado, tem nos escolhido, tem nos tratado, tem cuidado de nós e tem disponibilizado em nossas mãos os modos e os meios para pregarmos a sua palavra. E aonde a nossa voz chegar, aonde a nossa imagem chegar, que seja claro, que seja audível, que o Senhor Jesus Cristo, ele está no controle de toda a história humana. Ele é o mesmo Deus que criou os céus, que criou a terra, que abriu o Mar Vermelho. Você pode falar comigo, pastor, mas quem abriu o Mar Vermelho foi o Senhor Deus Altíssimo através de Moisés. Mas talvez você tenha esquecido que lá em João Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um com o Pai, ele disse também, para que nós sejamos um e eles sejam um conosco. E esse eles somos nós, as pessoas a quem ele salvou, a quem ele remiu, a quem ele comprou, a quem ele tem dado experiências gigantescas na fé. A salvação, ela está disponível. E quando nós falamos, como falou o apóstolo Adilson, e como está registrado na epístola de Paulo a Tito, que essa graça, ela se manifestou. Ela se revelou, ela se deu a conhecer para que nós pudéssemos ser salvos. A salvação, ela não ficou restrita ao povo judeu, ela não ficou restrita aos mosteiros da Igreja Católica. A salvação, ela não ficou restrita aos reformadores lá da época de Martim Lutero ou de João Calvino, não. A salvação, ela atravessou séculos, ela atravessou continentes, ela chegou a todo o globo. E se hoje você está ouvindo essa minha palavra, pode ter certeza, a salvação chegou na tua casa, a salvação chegou aos teus ouvidos, e o que resta a ser feito? O que resta a ser feito é você se render diante de Cristo, entender que Ele é quem comanda a tua vida e que Ele está te dando mais uma oportunidade de você ouvir a palavra de Deus, de você entender que a tua vida é preciosa para Deus. E tem mais um detalhe.
por ser tão preciosa a tua vida diante de Deus. O Senhor Jesus, ele se encarnou, que é o mistério da encarnação, juntamente com o mistério da piedade, que foi falado aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou. O apóstolo João, ele não conseguiu trazer palavras que fossem capazes de traduzir o amor de Deus. Isso é maravilhoso, isso é coisa gloriosa. O salmista fala, foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E nós não podemos compreender, nós só podemos receber e aceitar e dizer, Senhor, eu rendo-me a Ti. Ah, pastor, pregador, mas você pode dizer isso porque você é cristão? Sim, pela misericórdia e pela graça de Deus eu fui alcançado e você também pode ser alcançado. Você também pode ser cheio da palavra do Senhor. Essa palavra que flui dos meus lábios aqui, ela não é minha, foi o Senhor quem colocou na minha mente, no meu coração, para falar contigo, porque a Bíblia diz, lá em Romanos, que se invocar o nome do Senhor será salvo, e o apóstolo Paulo, ele faz uma colocação maravilhosa, mas como vão invocar aquele que não ouviram? Por isso eu estou te falando hoje de Jesus, que ama, que perdoa, que salva, que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que em breve, escuta o que eu estou te falando, vai voltar nessa terra. Pastor, isso é loucura. A palavra de Deus diz que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Jesus, ele vai voltar. Queira você acreditar, queira você não acreditar, aceite você ou não aceite, ele vai voltar para buscar o que nós lemos aqui no finalzinho da palavra de Tito, um povo especial, um povo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras, alguém que renuncia às concupiscências do mundo, porque o mundo, ele oferece sim, ele oferece prazeres. Você pode falar, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo das pessoas, o mundo humano. Ele não amou o mundo sistêmico, aquele mundo que jaz no maligno, não. Ele ama particularmente cada um de nós. E o apóstolo diz, e como crerão naquele em quem não ouviram? Eu estou falando para você de Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? Hoje estamos pregando para você. E como crerão? Você pode crer, se invocar o nome do Senhor. E como pregarão se não forem enviados? Nós estamos enviando as nossas vozes para te fazer saber que Jesus está presente. Jesus, ele está na rua, ele não está apenas nos templos, ele não está apenas dentro das lojas de igrejas, não, ele está com a sua poderosa voz abrindo para você a oportunidade de recebê-lo como o Salvador, como o Senhor, como aquele que é poderoso para salvar, aquele que ama, aquele que resgata, aquele que impera, aquele que opera, aquele que redime, aquele que cuida de você nos mínimos detalhes da sua vida. E você pode perguntar, como isso pode acontecer comigo? Porque a minha vida está toda cheia de problemas. Sim, é por isso mesmo que eu estou pregando para você que Jesus, ele é remidor, ele é transformador, ele é aquele que muda as estações, aquele que faz a tua vida se tornar uma vida nova. É esse Jesus que nós pregamos. E como você pode fazer para recebê-lo? Levante a sua mão aonde você estiver. Se você estiver numa grande cidade, se você estiver no interior remoto de algum país, que a nossa voz chegue a você. Se curve diante do Senhor. Ore comigo da seguinte forma: Senhor Jesus, nessa hora eu confesso a Ti como o meu único e suficiente Salvador e creio em Ti para que o Senhor perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida
do qual nunca mais sairá. E assim eu creio e espero que você tenha orado comigo e recebido a salvação na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere, que Deus te proteja. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu passo a minha palavra para o querido pastor Romalino Cabral. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus, graça e paz, povo de Deus. Somos Jesus na rua, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero aí dizer ao meu querido pastor, glória é dada a Jesus, uma palavra boa, uma palavra maravilhosa, uma palavra que realmente fala ao coração da pessoa que realmente precisa de Cristo, né? Bem, meus queridos amados irmãos, eu vou me apresentar, eu sou o pastor Romalino, né? Romalino Cabral, e nós estamos aí no canal Jesus na Rua, e eu sou de Imbituba, cidade de Imbituba, no estado de Santa Catarina, não é Paraná não. O meu querido pastor falou que era Paraná, mas eu resido em Santa Catarina, né? Um pouco mais para cima ainda. Aí depois vem Rio Grande do Sul, depois então já vem Uruguai, Paraguai, lá para frente. Então, mas nós estamos aí felizes por estar participando aí desse 22º aniversário desse projeto maravilhoso aí, né? Jesus na Rua. Graças a Deus. Eu quero, de todo o meu coração, eu quero dizer a você, Adelaide Silva, que eu tenho um prazer muito grande em conhecê-la, viu? É mais uma pessoa que fica no meu hall, né, de amigos e irmãos queridos em Cristo, o brother aí, o jovem aí dos bonezinhos na cabeça aí, Deus que te abençoe, é um prazer muito grande, viu? Aleluia. É muito maravilhoso a gente ver pessoas como você e essa moça que estão aí, pessoas jovens, servindo a Jesus, exaltando o nome do Senhor, levando a palavra de Deus, passando às pessoas aquilo que você ganhou de Jesus, né? Graças a Deus. E o meu querido pastor aí também, né? Que Deus o abençoe grandemente, querido amado irmão Luciano. É um prazer muito grande. E nós vamos nos ver ainda, viu? Porque eu estou de viagem marcada aí para Montalvânia, lá em Minas Gerais, e eu vou passar por Olhos d'Água, talvez vá em Diamantina, e eu vou lá dar um abraço do irmão e vou lá filar um rango lá na sua casa, viu? Eu vou lá filar um rango lá na sua casa lá. Amém? Graças a Deus. Pastor Adilson, meus parabéns. Deus lhe abençoe. Parabéns pela sua data natalícia e por este belíssimo trabalho que Deus colocou sob sua responsabilidade. Amém? Mamárcia, Deus lhe abençoe também, a você e sua família grandemente. Amados, eu não quero ser extensivo aqui e muito, não. Eu quero trazer-vos uma palavra que ela realmente é muito importante. Eu creio que nós temos hoje muito mais pessoas evangélicas, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, ouvindo esta transmissão, ouvindo isso, o que nós estamos falando, participando conosco dessa belíssima festa, do que pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Por isso eu quero trazer uma palavra para vocês a respeito da grande comissão. Está entendendo? Marcos capítulo 16, e o versículo de número 15, a Bíblia nos diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esta palavra de Jesus, amados irmãos, ela é uma palavra rema. Ela é uma palavra rema e específica. É uma ordem. Isto não é um pedido. Isto é uma ordem do nosso mestre. E não existe, eu digo isso desde que eu me converti há 50 anos atrás, não existe nada mais digno do que pregar o evangelho, de obedecer o ide de Jesus Cristo, anunciar a boas novas. Às vezes eu ficava pensando, no começo da minha carreira, poxa, o apóstolo Paulo ganhou tanta paulada em cima da orelha, levou tanta surra de vara, passou por naufrágio, foi picado por serpente, foi jogado pelo muro abaixo de um cesto, foi apedrejado.
Meu Deus, foi preso, acorrentado, surra, mais pancada e mais lambada. E no final ainda vem dizer para mim que combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, e agora eu vou receber a coroa da justiça que para mim está preparada. Eu ficava pensando, mas meu Deus, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Como é que esse homem consegue viver? Então, amados irmãos, eu passei bastante por isso também. Não igual a Paulo, mas já passei pedaço difícil. Mas existe no nosso coração uma alegria muito grande dada pelo Espírito Santo para que nós venhamos a suportarmos as aflições deste mundo e permanecer trabalhando para a glória do nosso Deus. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia, ela nos mostra que a igreja aqui na Terra é a agência para a pregação do Evangelho. Você está entendendo? A igreja aqui na Terra, ela é a agência para a pregação do Evangelho. Porque quando Jesus estava se preparando para subir ao céu, ele reuniu os seus discípulos. A igreja, ele reuniu os seus discípulos, né? E ele disse-lhes, bem claro, ali em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Sabemos perfeitamente, amados, que esta foi, né, foram as suas últimas palavras. Foram as últimas palavras do Senhor em se ide pregar o Evangelho. O que também conhecemos como a grande comissão. Há duas verdades reveladoras que eu preciso lhes dizer. Logo de início, a respeito do ide de Jesus Cristo. Primeiro, essas palavras, queridos irmãos, elas são um comando. É por isso que a chamamos de a grande comissão. E não de grande sugestão. Essas palavras, elas são uma ordem rema, uma ordem específica de Jesus, que nos disse algo como, olha, se você estiver com vontade, se isso se encaixar dentro de sua agenda, e deve estar lotada, aí você pode fazer isso como um favor pessoal para mim. Mas não é assim. Você consideraria isto ir ao mundo e fazer discípulos? Nós temos no nosso meio evangélico muitas pessoas que não conhecem o ide de Jesus. Tem muitas pessoas que são evangélicos, tem pessoas que querem ser missionários dentro da igreja. Hoje está cheio, os púlpitos de nossas igrejas hoje estão cheios de missionários pregando o evangelho dentro das igrejas. Mas a gente passa, quando realmente se coloca no coração o desejo, entra pelo Espírito Santo o desejo de fazer missões, a gente aprende de uma forma inesperada, de forma que não consegue se imaginar como se aprende. E as coisas que acontecem em nossas vidas para nós podermos anunciar o Evangelho. Vou dar uma paradinha bem rápida aqui para contar uma história para vocês. A primeira mensagem que eu preguei na minha vida, eu aceitei a Jesus às 3 horas da tarde, com 38 na cinta, um revólver na minha cartucheira com 50 balas, uma Winchester papo amarelo na cabeça do arreio do meu cavalo, um maluco em pleno século XX. Aceitei a Jesus 3 horas da tarde, 6 horas da tarde do mesmo dia, fui empossado como obreiro pastor da igreja. Cheguei em casa e falei para o Senhor assim, Senhor, como é e o que é que eu vou pregar hoje? O que é que eu vou falar para esse povo que está vindo aí ouvir a palavra, se eu nunca li uma Bíblia? Se eu nunca vi ninguém pregar o Evangelho, nunca ninguém falou de Jesus para mim, essa é a primeira vez que eu ouvi falar de ti. E isto numa terça-feira. Você tem domingo. E eu saí, a minha esposa ligou o rádio, o missionário Manuel de Melo,
pastor fundador da Igreja ao Brasil para Cristo, ele estava pregando no Rio de Janeiro. E eu estava no nortão de Minas Gerais, eu era capataz de fazenda lá onde aceitei a Jesus. Lá existe muito cascavel, muito jaracuçu amarelo, muitos animais peçonhentos, muita coisa. E ele disse assim, olha, ele estava pregando e eu estava questionando com a minha esposa e Deus o que é que eu ia pregar. E ele falou assim, ó, em meu nome porão a mão sobre a serpente e ela não lhe causará dano algum. E eu disse comigo, mas peraí, botar a mão em cima de um cascavel, de um jaracuçu, de uma cobra braba, perigosa com essa e ela não me morder? Eu falei, só vendo para crer, viu? Deixei a minha mulher ouvindo o rádio e eu fui fazer uma limpeza numa coivara para plantar um feijão. E de repente eu tropecei e eu caí em cima de um coqueiro de indaiá que estava derrubado e caí com as minhas mãos assim, 20 centímetros longe do meu rosto e a outra mão espalmada mais para trás, em cima daquele palmito, daquele coqueiro, e eu senti assim debaixo da minha mão como que uns 5 quilos de linguiça. Aquela carne mole, assim, redonda debaixo da minha mão, e eu comecei a apertar aquilo, e quando eu olhei para aquilo, era um cascavel. Ele estava olhando na minha face, a 20 centímetros do meu rosto, com a cabeça para trás, e eu esmagando ele com as mãos, ele olhando no meu rosto, e o Espírito Santo, uma voz falou para mim, disse assim, ó, assim tu porás a mão sobre a serpente, e ela não te causará dano algum. Aleluia. Aleluia. Cheguei na igreja naquela noite, como um verdadeiro pastor, uma gravata que parecia uma tábua, dessa largura, uma gravata dessa largura que parecia uma tábua. Eu estava ali feliz da vida porque eu já tinha uma palavra para pregar. E comecei a ganhar alma para Jesus. Então, Deus, Ele nos fez discípulos para irmos ao mundo, pregarmos o Evangelho. Nós não podemos perdermos tempo. Não, meus amigos e irmãos. O ir, na realidade, ele não é um pedido, ele é um sim, ele é uma ordem para todos nós. Muitas pessoas, muitos crentes, eles estão, como por exemplo a minha igreja, que costuma, de quando em quando, estar trocando de pastores, ficam sempre esperando no pastor que entra para que a igreja encha-se de membro. Mas não é assim, nós somos pregadores do Evangelho. O ID de Jesus ele é uma incumbência sobre a nossa vida. Nós somos ovelhas, são ovelhas que reproduzem. O ID ele está recheado de uma autoridade e um poder muito grande no nome de Jesus Cristo. Então, segundo a grande comissão do Senhor, é para todos que verdadeiramente são seus discípulos e que conhecem e que se relacionam diariamente com Ele. Buscam a Cristo a todo momento em oração, leia a sua palavra, porque a Bíblia diz ali no livro de Timóteo 2,7 que Deus, Ele não nos deu um espírito de timidez, mas Ele nos deu um espírito de poder, de fortaleza e de moderação. Quando eu me tornei missionário, eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso salvar a minha família. Eu preciso levar o Evangelho à minha família para salvar a minha família. A minha família, por 27 anos, é espírita. Meu pai é testemunha de Jeová. Eles estão andando por um caminho totalmente errado. Eu preciso ganhá-los para ti. E Deus um dia mandou que eu fosse para a casa de meu pai. Porque Deus falou para mim que eu iria ganhar todos da minha família para Jesus. E eu ganhei meu pai, ganhei meus irmãos, ganhei meus sobrinhos, ganhei meus netos, eu ganhei a minha família para Jesus. Aleluia! E nós temos que obedecermos esse ídolo. Você está entendendo? Hoje nós vemos muitos querendo aprender como ser um bom servo, sem antes descobrir como ser um filho. Você primeiro tem que ser um filho, para depois se tornar um servo. Então, após a mensagem de hoje, eu recomendo que seja o seguinte. Você está entendendo? Às vezes a gente fica em dúvida quanto até mesmo ao que falar para a igreja.
que é e como é descobrir qual é o seu chamado ministerial. Todos nós temos um ministério. Todos nós temos ministério, porque o ID de Senhor Jesus, ele é dado não é a pastor, ele é dado a membros, ele é dado às ovelhas, ele é dado aos filhos. Todos nós temos essa incumbência, então todos nós temos um ministério e nós precisamos nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados de que não temos do que nos envergonhar e que sabemos manejar a palavra da verdade. Muitas pessoas não entendem o que significa ir de pregar o evangelho. Novamente Jesus disse: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vós. Aí em João 20, 21. O Senhor Jesus, ele veio à Terra cumprir o ministério que lhe foi dado. E ele nos mostrou como fazer a obra de Deus. Quando nós começamos a lermos a palavra de Deus, em obediência pelo Espírito do Senhor, nós começamos a entender que Deus está nos chamando para fazermos a nossa parte. Porque quando Jesus foi ao Pai, ele deixou os discípulos para darem continuidade na obra dele. Os discípulos já foram. E depois dos discípulos, muitos outros já foram. Como eu, por exemplo, que eu já estou fazendo biscoito para viagem. Eu já estou com 76 anos, tenho 50 anos de ministério, tem filhos meus, tem pessoas que estão continuando a obra, porque, como diz ali a palavra de Deus, ali no livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus, o capítulo 11, o capítulo 12 aponta para o capítulo 11. Ele diz assim: ó, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quer dizer, ele está apontando para os patriarcas, ele está apontando para os discípulos que deixaram aqui uma marca. Assim como Jesus deixou a marca, aqueles homens deixaram um legado, deixaram a parte dele. E nós precisamos darmos continuidade com esta obra, porque Jesus está voltando. E é nós que temos essa honra de anunciarmos o Evangelho, de falarmos de Jesus, de levarmos esta palavra. Não existe coisa melhor e mais gloriosa. O Espírito do Senhor é sobre mim. Lucas 4, 18, 19. Pois o que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. O versículo 19 diz assim: a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano novo e aceitável do Senhor. Então, depois disso, ele nos exortou ao ID. Ele deu início à conhecida e grande comissão que hoje pregamos. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe, claro, você sabe disso, ninguém fiel, não existe fiel mesmo, é só Deus. O apóstolo Paulo disse ali no livro de Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios 1, 9, na parte A do versículo, ele disse: porque fiel é Deus. Deus, ele é fiel. Se Deus falar para você, através de vós, ou através da sua palavra, você tem que crer, porque ele vai fazer. Ele vai cumprir, porque Jeremias 1,12, ele diz que ele vela sobre a palavra dele para fazer com que esta palavra se cumpra. Eu ganhei toda a minha família para Jesus. Eu tenho um irmão que ele era presbítero. Olha como é que funciona. Olha como é que Deus ele é fiel. Como é que as coisas funcionam, meus amados irmãos. Eu tenho um irmão que ele era presbítero. Quando o Senhor falou para mim, disse assim: todos da tua alma, da tua família, você vai ganhar para mim. Eu questionei com Deus e disse: Senhor, mas eu tenho um irmão que é presbítero. Ele está morando lá em Natal, Rio Grande do Norte. Ele nunca pregou o evangelho para mim, mas ele é presbítero, ele é crente da Assembleia de Deus. O Espírito Santo voltou a falar para mim e disse: todos. Fiquei quieto. Passou-se um tempo, meus amados irmãos. Esse meu irmão desviou. Ele ficou 5 anos na bebida. O casamento acabou-se.
A igreja não se fala, a vida dele virou um caos. Ele bebia, era uma loucura. E eu comecei a pregar para ele, a falar de Jesus para ele, a falar de Jesus para ele. Quando foi um belo dia, eu moro aqui onde tem muitas praias. Nós estávamos aqui numa praia chamada Garopaba, pescando lilinha num costão, e eles estavam a distância de uns 50 metros de mim, e de repente, quando eu olhei para ele, ele veio correndo na minha direção, em cima daquelas pedras, e ele chegou perto de mim, branco, e ele disse, ô Roma, tu estás vendo aquelas 3 pedras lá dentro do mar? Eu disse, tô. Olha, aquelas 3 pedras apareceram para mim como um animal fazendo uma coisa. Se tu me disseres o que é, eu dobro o meu joelho aqui. Agora, nesse momento, eu aceito a Jesus, eu reconcilio com Cristo, contigo. O Espírito Santo falou para mim assim, ó. Ele falou para mim bem claro, o Espírito Santo falou para mim e disse, olha, 3 elefantes comendo árvore. E eu falei para ele, 3 elefantes comendo árvore. Ele dobrou o joelho e disse, glórias a Deus, eu estou voltando para Cristo. O Espírito Santo falou para mim, não te falei que eram todos? Então Deus, ele é fiel. E quando Deus ele nos manda para uma batalha, ele nos arma, ele nos capacita. Ele nos dá a ferramenta para nós trabalharmos e ganharmos almas para o reino dele. Ele nos ordenou a irmos a quem está necessitando, a quem está perdido, desviado dos caminhos de Deus. Você está entendendo? E trazê-los aos trilhos novamente. Se você ainda se pergunta qual é a grande comissão, saiba que esta não é, está entendendo? Uma hora de você pensar nessas coisas. É uma hora de você obedecer. Você tem que ser uma pessoa pronta. Você tem que ser uma pessoa que se coloque na mão de Deus e diga para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje eu sou pastor, hoje eu fiz teologia, hoje eu estudei, hoje eu sou formado, hoje eu conheço tantas as coisas. Mas no tempo que eu me converti, eu não conhecia nada, mal sabia ler a palavra. Mas quando antes de começar o culto, eu saía, dava uma voltinha ali fora, quase na hora do culto, eu conversava com uma pessoa, conversava com outro, aí levava 2, 3, 4 pessoas para a igreja e aceitavam a Jesus como Senhor e dono da sua vida. E é isso que nós temos que fazer. Porque isto é uma obrigação. Isto é uma obrigação, isso é um dever. E é um dever gostoso, é um dever alegre, é um dever honroso. Porque os próprios anjos, eles queriam fazer isto, e Deus disse que não, quem vai fazer é meus filhos, somos nós. Você está entendendo? Então esta pergunta, qual é a minha grande comissão, o que é que eu tenho que fazer? Isto é muito relativo, você tem que entender que você tem, na realidade, não vou dizer uma obrigação, se você não quiser aceitar, mas é uma obrigação com gratidão pelo que Deus fez por você. Jesus quer que você vá a alguém. Jesus quer que você fale do amor dele para alguém. Jesus quer que você não seja egoísta. Você é salvo, como disse o pastor, pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não é de vós, isso é dom de Deus. Você é salvo, não resta a menor dúvida. Mas não seja egoísta. Ofereça essa salvação às pessoas que estão do teu lado, os teus vizinhos, os teus amigos, os teus companheiros. Às vezes você precisa entender que Deus, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama o Senhor, é porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu, quando fiquei canceroso, quando eu peguei esse câncer, que não tinha mais jeito, ele estava em todo o órgão do meu corpo, inclusive nos 2 pulmões. O médico abriu o meu peito de cima e embaixo, fechou, e falou para minha esposa lá para casa, para morrer em casa. Antes dele falar isso para mim, eu fiquei 10 dias no hospital, e durante esses 10 dias, cada família que chegava naquela cama do meu lado ali, saía convertido. Porque era o que eu tinha que fazer. Eu quero saber, estou preocupado se estou doente ou não estou doente.
Eu tenho que cumprir com a minha obrigação com Deus. Fazer aquilo que Deus me mandou. Quando o médico me mandou para casa, eu falei para o médico, na época que saiu aquela música, que diz que a última palavra não é do advogado e nem do médico, a última palavra é de Jesus, é do Senhor. Eu falei para o médico, doutor, eu creio na medicina. Eu creio na ciência, está escrito lá no livro de Joel. É bem claro. A Bíblia Sagrada fala que no final do tempo a ciência se multiplicaria. Médicos têm. Deus dá ao homem a capacidade. Mas tem coisa que o homem não pode fazer. E o meu caso, o senhor já fez o que tinha que fazer, não tem mais jeito. Não é verdade? Vou para casa para morrer. Só que eu quero dizer para o senhor o seguinte, eu sirvo a um Deus. Aleluia. E a Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu, e com o ouvido não se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha em pró daquele que nele espera. E eu estou esperando no Senhor. E eu falei com Deus, fui para casa, eu passei as madrugadas orando aqui para lá e para cá. E Jesus, então, sabe o que ele fez? Jesus me curou. Ele falou, chega de quimioterapia, chega de qualquer coisa. Eu estou colocando as minhas mãos sobre ti. Ou rabagaste, com palavra chamaste, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer através de ti. Aleluia! Oh, maravilha! Depois disso, meus amados irmãos, quando eu vim para casa para morrer, eu vim com os pontos. Quando fez 15 dias, eu fui ali no... Até eu nem fui, foi a mulher lá do postinho que veio aqui em casa, tirou meus pontos. No outro dia eu tinha um Peugeot, eu falei para minha esposa, assim, olha, eu vou arrancar aqui a tua cadeira, o teu banco, vou fazer aqui do lado direito uma cama, lá atrás vou botar um fogão. E vou ganhar alma para. Eu vou fazer aqui uma cama, botar meus fogão lá atrás, e eu vou sair por esse Brasil, por esse mundo, a pregar o Evangelho e ganhar alma para Jesus. Ela falou, homem, tu vai morrer por aí num púlpito de uma igreja, tu vai morrer por aí num lugar desse jeito. Eu disse, não importa, minha filha, vou morrer uma hora mesmo, se tiver que morrer, vou morrer pregando o Evangelho. Eu fui para Bolívia, dormindo dentro do carro, cozinhando na traseira do carro, falando de Jesus e ganhando alma e glorificando o nome do Senhor, e muitas vidas se converteram a Cristo. Se eu estivesse em casa esperando ficar curado, restabelecido totalmente, eu não tinha ganhado as almas que eu ganhei. Então, meu querido irmão, é uma ordem de Deus, uma ordem específica. Você que prega o Evangelho, você põe no seu coração. Jesus está contando com você para você ganhar alma, para você pregar o Evangelho, para você falar de Jesus, falar do amor dele. Se hoje você está no púlpito de uma igreja, se hoje você tem a alegria da salvação no seu coração, é porque alguém falou de Jesus para você. Então nós temos que fazer parte desta grande comissão. Você está entendendo? Porque, mas se for assim, a grande comissão que há na vida de uma pessoa que não fala de Jesus? Que, irmãos, eu gostaria de saber uma coisa, que alegria que existe, que o Evangelho, sem pregarmos o Evangelho, sem falarmos do amor de Jesus, irmão, nós temos que nos colocarmos com autoridade. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Jesus Cristo existe e que ele é o galardoador daquele que busca, daquele que confia, daquele que está nele. É muito maravilhoso. Às vezes você se encontra em certas situações que você mesmo fica duvidando. Será que vai dar certo? Será que as pessoas não vão rir de mim? Às vezes eu cheguei no lugar, vi um jovem de uma determinada igreja, esse jovem havia dado nele uma meningite, ele era todo torto, todo enfiado, a coisa mais horrível do mundo. E as pessoas tudo vendo o que é que eu ia fazer, coloquei minhas mãos em cima dele. E em nome de Jesus Cristo, ordenei a saúde na vida dele, os ossos dele estralavam debaixo das minhas mãos, vindo para o lugar.
E o nome de Jesus foi glorificado. Então nós temos, amados irmãos, a verdade é que muitas pessoas não têm, mas muitas pessoas têm. É preguiça. É medo de cumprir o ID. Você está entendendo? E camuflamos isso fazendo apenas orações e culto nos templos das igrejas. Tiramos nossos tempos só para ir para a igreja. Em Minas Gerais, o dono da Certain Boy, ele morava lá na Pampulha e ele tinha um prédio, lá em cima era a garagem dele do prédio. Ele tinha ali um lugar onde botava o carro dele, que era um elevador, o carro ia lá em cima. Ele tinha uma filha riquíssima, riquíssima, bonita, riquíssima, mas cheia do Espírito Santo. Aquela moça, sabe o que ela fazia? Ela pegava o dinheiro da mesada dela, ia para o ponto de ônibus, embarcava no ônibus, conversava com o motorista, sentava em cima do capô, pregava o evangelho para as pessoas enquanto ia para a cidade, pregando o evangelho, as pessoas se convertendo, e ela orando pelas pessoas dentro do ônibus. Chegava lá, o ônibus dava de volta, ela voltava no ônibus outra vez, pregando o evangelho, assim ela ganhou muitas almas para Jesus. Há muita forma de nós ganharmos alma para Jesus. O que importa é nós obedecermos os idem. Você está entendendo? Nós não podemos ficarmos camuflados dentro de uma igreja, simplesmente esperando o povo. Nós temos os púlpitos de nossas igrejas cheias de obreiros, esperando, por favor, um momentinho, uma oportunidade para ler uma palavra, enquanto que aí no mundo tem lugar à vontade para nós lermos até a Bíblia toda, pregarmos o Evangelho e ganharmos almas. Então nós ficamos aí, infelizmente, camuflando esse ide de Jesus, dentro das igrejas, fazendo orações e cultos, para assim conseguirmos nos justificar de alguma forma. Infelizmente, muitos crentes hoje em dia estão se conformando apenas em cumprir suas rotinas e obrigações dentro das igrejas. E acham, queridos irmãos, que isto lhe basta. Quando, na verdade, a missão da igreja é desinstalar-se de dentro do templo. É pregar o evangelho, é fazer novos discípulos. Deixar de cumprir a grande comissão é pecado. Você sabia que negligenciar a grande comissão, quando se está apto a fazê-la, é, na verdade, um pecado, porque é desobediência. Você sabia que negligenciar a grande comissão, quando se está apto a fazê-la, na realidade, é pecado? Afirmo isso porque o texto registrado ali em Tiago, capítulo 4, 17, está escrito quem? Quem sabe fazer o bem e não faz, ele comete o quê? Pecado. Se você sabe fazer o bem, porque pregar o evangelho é fazer o bem. Pregar o evangelho é fazer o bem. E isto, meus amados irmãos, isso realmente é chamado de pecado, isso é omissão, que é não fazer o que você sabe fazer e que deveria de fazer. A triste realidade é que para muitas pessoas a grande comissão se tornou a grande omissão. Você está entendendo? Mas então, como você está fazendo a sua parte no cumprimento do ID de Jesus? Você está indo por todo o mundo e pregando o Evangelho? Lembre-se de que a ordem não é esperar que o mundo venha até você. Não é esperar que o mundo venha a você. O mundo vinha até nós. É nós irmos ao mundo. E de pregar o Evangelho. Isto é o quê? Isto é o que você deve fazer. Fazer com algumas pequenas variações, estas simples e poderosas palavras. Parecem todos 4 evangelhos sinóticos.
e também lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas a menção mais conhecida vem de Mateus 28, 16, 20. Não é verdade? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhe havia designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, olha bem, ensinai todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Maravilha, meus amados irmãos. Maravilha. Nessa grande comissão, há 3 ordenanças que Jesus disse aos discípulos para cumprir. Fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer aos mandamentos de Cristo. Mas, na verdade, tudo se resume em uma coisa só. Fazer discípulos. Para cumprir esta missão, são deixadas 2 direções. Você está entendendo? Na verdade, tudo se resume em uma só. E para fazer discípulos, para cumprir essa missão, são deixadas 2 direções. Batizá-los e ensinando-os a seguir os mandamentos de Cristo. Viu só como é simples? Ide. Todos nós temos, na realidade, eu creio piamente no meu coração, pastor Luciano, dirigendo essa igreja, quantas almas, quanta alegria ele já teve em ver pessoas que, credo, não existe expressão de palavra, serem mudadas pelo Evangelho, por uma simples palavra falada por ele. Nós não temos, amados irmãos, obrigação nenhuma. Nós não temos obrigação nenhuma de converter ninguém. Nós temos um dever de pregar. Agora, quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus, porque a glória é dele. Agora, ai de mim se eu não prego. Mas vou falar uma coisa para vocês. Não existe coisa mais gostosa. Não existe coisa mais linda do que uma pessoa se converter verdadeiramente a Cristo. E você está vendo ele nascer de novo, ele mudar a vida dele, ele passar a ser uma nova criatura, entrar na metamorfose da transformação. Se cumprindo aquela palavra que Jesus falou para Nicodemo. Necessário vos é nascer de novo, ter uma vida transformada, para que se cumpra aquela palavra ali de Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Amados irmãos, olha bem para mim. Você não sabe o que o meu pai passou comigo. Eu, quando fui servir o exército, meu pai falou para mim assim, ó, o exército vai dar jeito em ti. Eu fui servir o exército, eu dei jeito no exército. Eu bati no capitão Sérgio, eu bati no tenente Roberval, eu bati no tenente Rodameres, eu bati no cabo Sebastião, eu bati em tanta da gente, eles me mandavam me prender nas casas de baixa meretriz, chegava lá e eu deixava os soldados tudo de pé, pegava o jipe e entrava paisando dentro do quartel. Eu fui para servir o exército 1 ano, eu servi 4 anos, 11 meses e 20 dias, sabe por quê? Não pude dar baixa porque eu tinha 17 processos para responder. Eu tinha 32 sindicâncias para cumprir. Era um maluco. Mas o dia que eu ouvi o hino 15 da harpa cristão, entrou no meu coração uma coisa muito gostosa. E a minha vida foi mudada. E eu passei a entender que o valente se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Aleluia. Quantas almas, meus amados irmãos, quantas almas estão aí esperando por nós? Quantas pessoas estão esperando receber uma palavra de autoridade? Uma palavra de autoridade. Quantas pessoas machucadas, quantos casamentos desfeitos, quantas pessoas doentes, quantas pessoas se matando, quantos em desemprego, quantas barbaridades, porque Satanás ele está trabalhando furiosamente e você tem na sua mão a autoridade, a arma dada por Cristo, que é o nome de Jesus, que é nome acima de qualquer nome, para que você possa desfazer a obra do diabo no poder do nome de Jesus Cristo. O diabo não pode dizer para você que você é pequeno ou pequena. Você tem que dizer que pequeno, desgraçado, miserável e condenado é ele, porque ele não tem redenção, mas você tem. Você tem. E você tem a autoridade de Cristo para desfazer a obra do diabo. Esta é a grande verdade. E nós precisamos, amados irmãos, usarmos de toda a autoridade dele. Jesus é totalmente capaz de emitir seu comando aos seus discípulos. As palavras de Jesus nos chamam para algo mais envolvente do que um pequeno evangelismo. Nós não podemos sair a fazer apenas novos cristãos que só fazem sinais com as mãos no culto. Balançam a mão para cá, balançam para lá, nós não podemos fazer discípulos desta forma. Você está entendendo? Precisamos de investir tempo em fazer verdadeiros discípulos, pessoas que seguem o curso que você está seguindo. A jovem que ela é a secretária do meu programa de rádio, ela me chama de avô. Ela é lá do Piauí. E ela me chama de avô. Sabe por causa de quê? Porque o meu filho na fé, um filho que eu tenho na fé, que é o pastor Bruno, lá de Belo Horizonte, ganhou ela para Jesus. Então, como eu sou pai na fé do Bruno, ela é minha neta na fé. É assim. Aleluia. Todos nós estamos capacitados. Nós só precisamos obedecer. E a hora que nós obedecermos o ídolo de Jesus, as nossas igrejas vão se encher. As nossas igrejas vai haver bastante batismo. Porque nós estamos capacitados para fazermos esta obra gloriosa na qual nós fomos chamados. Amém, meus amados irmãos? Eu quero ficar por aqui. Nós não podemos nunca deixar de fazermos a propagação do Evangelho. Porque a propagação do Evangelho ela é repleta de perigos e tensões. Não resta a menor dúvida, não. Ela é cheia de perigos e tensões. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, ó, esse quadro aqui, quando eu fiz essa carrocinha aqui, eu botei as minhas duas filhas, uma de 4 anos e uma de 3 anos dentro dessa carrocinha aqui, que é uma geladeira. E botei a minha mulher na garupa da minha moto. E eu saí por esse Brasil pregando o Evangelho. Eu cheguei em cidades aqui no estado de Minas Gerais e nos hotéis eles fechavam a porta para nós e dizia, crente aqui não. Nós saíamos com as crianças nos braços em determinada cidade para pregarmos o Evangelho, as portas se fechavam, nós tínhamos que apanhar aquela mexerica, aquela frutinha azul, e dar para as crianças comer em pleno meio-dia, que as portas eram fechadas para nós. Mas só tem uma coisa, existe na realidade um gozo, uma alegria, algo que não tem nada que se compare, que é realmente, irmão, essa vontade de ver pessoas sendo transformadas, pessoas nascendo de novo através da pregação do Evangelho, através daquela sua palavra ungida pelo Espírito Santo, arrancando as vidas das mãos do diabo. E o nome de Jesus sendo glorificado através da tua vida. Que Deus abençoe. Sou muito grato por esse momento. Estou muito feliz por conhecer vocês. Deus abençoe. E vamos continuar nesse trabalho, nesse propósito, meus irmãos, de ganharmos almas. Não vamos chegar perante o nosso Deus de mão vazia, não. Como já foi falado aqui, nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Amém? Então, neste momento,
eu passo aí a palavra, se eu não me engano, é para o brother, né? Ou é para a jovem? Adelaide? Eu acho que é Adelaide, né, Adelaide? Ministra Adelaide da Silva, é isso? É para você? Então, sinta-se à vontade. Muito obrigado e Deus abençoe. Amém, pastor. Que palavra, que testemunho maravilhoso. O Senhor ministrou o meu coração e eu fiquei muito feliz com essa palavra, com essa oportunidade. E tenho certeza que aqueles que estão ouvindo também sentiram esse desfrute, esse gozo dessa palavra. Pastor, muito obrigada. Amém. Muito obrigada também, pastor Luciano. Então, amados, eu irei falar aqui sobre o Evangelho de Marcos e aí pegando esta palavra, continuando, pegando o gatilho da palavra do nosso amado irmão e pastor, muito o que acontece também muito nas igrejas, irmãos, que você está ouvindo, está aí na rádio, não sei em que momento você está ouvindo, vai ouvir esta pregação, é não acessar, é o não acesso daquilo que eu vou falar aqui, que está no Evangelho do Senhor. Irmãos, quando a gente abre o Evangelho do Senhor, há uma verdadeira aula. A gente consegue ter a essência do Evangelho. A gente, quando lê a palavra do Senhor, a gente não lê, é algo fixo. A palavra ela é viva. Ela fala conosco de várias maneiras. Ela fala conosco com objetivos diferentes. E olha só, esta palavra que veio também quentíssima aqui, vou passar para vocês, jovens, senhores e senhoras que estão escutando essa palavra. Olha só. Eu, quando era mais nova, né? Eu já tenho 33, mas quando eu tinha ali por volta dos meus 20 anos, eu conheci algumas pessoas cristãs, só que eu não tive acesso a isso que eu vou falar para você. Era uma religiosidade limitada, não era uma vida de abundância como o pastor Romalino, como o pastor Luciano explicaram aqui. O pastor Romalino deu vários exemplos aqui. Olha só, irmãos. A palavra do Senhor, o tema desta palavra que eu vou falar é a prosperidade, abundância, cura e diligência. Prosperidade, abundância, cura e diligência. E por que eu vou falar isso? Quando a gente abre a palavra do Senhor, nós em Marcos, por exemplo, nós já entendemos no primeiro capítulo, nós temos curas. Cura do endemoniado de Cafarnaum. Nós temos cura de leproso. Nós temos a cura da sogra. Olha só quando Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Com o Senhor Jesus, você que ainda não é cristão, ou você que já é cristão, com o Senhor Jesus nós temos acesso à cura. Nós temos acesso à cura. O pastor Romalino deu outro exemplo. Então, na palavra do Senhor, nós acessamos, quando a gente está nesse caminho, nessa vida abundante, nós temos acesso à cura física. E não só isso. A palavra do Senhor também fala de abundância, de prosperidade. Quando a gente lê a multiplicação dos pães, a gente vê que o Senhor Jesus não nos chama para uma vida de escassez. O Senhor, Ele provê. Ele provê. Então, eu te convido também, irmão, a ter esta vida de abundância, essa vida de multiplicação, essa vida de fé. Como fala a parábola do grão de mostarda, no capítulo 4 de Marcos. Como um grãozinho se transforma numa grande semente. Às vezes, irmão, Adelaide, eu só sei isso aqui, ó, mas é exatamente isso. Você só precisa usar o que você tem. Isso a gente aprende no reino de Deus.
a multiplicação, a abundância. Pegue o que você tem, o pequeno que você tem, e viva e transforme isso em grandes coisas. Então, nós que somos irmãos, nós vivemos assim. A gente pega um pouco e é fé, é cura, mas é também abundância. Então, a gente vê isso na parábola do grão de mostarda. A gente vê também milagres com a paz da tempestade. A gente vê a cura da mulher do fluxo de sangue. Gente, olha como a palavra é do Senhor. A palavra do Senhor, ela é curas, é multiplicação, mas também é trabalho, é diligência. Aquele que é muito recebeu, muito será cobrado. O Senhor sempre fala de trabalho na palavra dele. Ele sempre fala de trabalho. Então, nós que somos filhos de Deus, nós temos que viver dessa forma. Trabalhar. Trabalho. Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Qual aquele servo mau e fiel que não está cuidando bem dos seus negócios, aquele que não multiplica os seus talentos? O Senhor é um Deus de multiplicação. É de cura, é de multiplicação, é também de trabalho diligente, de fazer com excelência. Quando Deus fez a terra, ele olhou e viu, ali é bom. Ele viu e disse, é bom. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o meu trabalho, eu tenho que olhar e falar assim, é bom. Alguém tem que ver e dizer, esse trabalho é bom, é bem feito. Então, nós temos próprios homens, como o Walt Disney, ele fala isso, que nós temos que trabalhar de uma forma que alguém vai lá e veja e volte para olhar novamente, de tão bom que é. Sabe aquela pessoa que você tem prazer de ver o que ela faz? De fazer o prazer de você ver o trabalho que ela está fazendo? Olha a visão que nós temos na palavra do Senhor, de cura, de multiplicação, de provisão, de trabalho com excelência. Então, a vida do Senhor, a vida com o Senhor, a vida com o reino é uma vida próspera. Então, é tão bom quando abre a palavra do Senhor e nós vemos tanta abundância, tanta prosperidade. Nós temos o caso do jovem rico. Nós temos, quando eu falo de diligência e de produtividade também, a gente tem o caso da figueira que foi seca. O Senhor nos chama para multiplicar, como o pastor Romalino falou. Então, nós somos chamados para multiplicação, para trabalhar, para produzir fruto. A figueira, a palavra da figueira em Marcos capítulo 11. Então, nós temos que estar produzindo. Nós temos que estar trabalhando e estar produzindo. E estar vivendo cura, e estar vivendo abundância. Então, o Senhor, ele nos chama para uma vida assim. Basicamente, trabalho diligente, produtividade. Nós precisamos ser pessoas produtivas. Segundo, abundância. Aí nós temos o caso da multiplicação. Foram 2 multiplicações. Nós temos o caso dos talentos. Então, quantas pessoas que quando eu aceitei Jesus, eu não tinha essa visão. O que as pessoas pensam? Ser cristão é para a igreja. Orar, ler a Bíblia. Mas não tem uma vida de multiplicação dos seus talentos. Não tem um trabalho diligente, bem feito. Não tem uma vida de que eu vou pegar meu pouco e vou multiplicar. Quantos empreendedores começam com um pouquinho, começam a multiplicar, começam de baixo do zero? Porque se eu não começar de baixo, eu não vou conhecer o processo para me manter. Então, essa é a palavra que eu trouxe rapidamente aqui para os irmãos. E a palavra do Senhor no Evangelho, se você lê o Evangelho, é cura física,
é cura emocional, é multiplicação, é abundância, é trabalho, é produtividade. Esta é a palavra do nosso Deus para nós. Então, eu quis compartilhar isso de forma rápida. Eu sei que o tempo está maravilhoso aqui. Eu estou desfrutando muito. E agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, pastor Adilson. Um momentinho. Eu acredito que o pastor não está nesse momento. Então, irmãos, a palavra do Senhor não é a vida que o Senhor nos chama, não é uma vida de escassez, não é uma vida de medo, não é uma vida de preguiça, não é uma vida improdutiva, não é. A vida que o Senhor nos chama, que está na palavra do Senhor, é uma vida Ele nos deu um espírito de ousadia. É uma vida de fé, é multiplicar o pouco, é trabalhar, ter diligência, é ser abundante. Então, essa é a vida que o Senhor tem para nós em sua palavra, e que nós vivamos isso diariamente. Eu vou finalizar aqui a palavra. Márcia, você está aí? Irmã, a palavra foi maravilhosa, muito boa. Márcia, não estou te escutando. O áudio está cortado. Pastor Luciano, finalizei aqui. Eu acredito que a gente vai finalizar também. Amém, amém, amém. Nós queremos agradecer, né, pela excelente palavra do pastor Romalino e também da nossa irmã Adelaide. Deus continue usando a vida de vocês. Amém. Obrigada. Esse momento de comunhão, né, de pregação da palavra, nos dá a alegria de saber que Deus ele tem cuidado de nós. Amém. E nós temos feito a obra dele. E o maior interessado em salvar não é a gente, é o Espírito Santo. E com certeza ele nos deu essa investidura, essa bênção maravilhosa para pregarmos esse evangelho, né? E sobre a nossa vida cai essa responsabilidade gigante de levar a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos orar, né, agradecidos a Deus por esse instante. Onde você estiver conosco, acompanhando essa mensagem, curve comigo a sua cabeça e oremos. Amado Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos por tudo o que o Senhor fez. Pelas palavras que foram ditas aqui nessa noite, Senhor, sendo entregues com a mais singela pureza dos corações, que o Espírito Santo venha trabalhar nas vidas e que almas, Senhor, se rendam a Ti, que o Teu nome seja glorificado e que o Evangelho cresça e o Teu nome seja conhecido e glorificado no meio de toda essa gente que esteve ao alcance da nossa voz. E assim, Senhor, nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus, que é sobre todos os nomes. Amém, amém e amém. Adelaide está convosco e pode dar o encerramento conforme a programação. Amém, pastor, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui, então, agradecer a palavra e a oportunidade do Senhor.
A paz.